noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Espero que estejam todos bem, que tenham descansado bastante por conta do feriado, aproveitado todas as lives possíveis. Acho que a gente nunca teve tanto show juntos como agora, né? E pelo menos isso, a gente sai da rotina da quarentena, né? Antes de iniciar a aula, tem que adverti-los que a câmera está sendo gravada a aula, então, se qualquer um dos senhores tiver qualquer restrição à imagem, eu peço para que deixem a câmera desligada e, no decorrer da aula, acionem o interfone, o microfone de vocês em relação a qualquer dúvida ou qualquer interrupção. Bom, eu creio que vocês ainda já devem ter recebido o e-mail da faculdade, e essa semana nós teremos tão somente revisão. Eu não posso dar matéria nova para vocês essa semana, porque a semana que vem os senhores estarão em prova, né? Semana que vem é prova, e dessa feita, em relação à minha matéria, vocês vão estar bastante tranquilos, até porque a quantidade de matérias que nós temos, que foi dada por conta do início das aulas, e aí a quarentena e tudo mais, então, vai estar restrita à lei de introdução ao direito brasileiro e aquela parte inicial do direito civil, né? Então, aproveitem, né? A prova são 10 questões objetivas, né? Vocês vão fazer pelo sistema AVA. Cada questão tem 5 alternativas, mas só uma correta, tá? Então, são 10 questões com 5 alternativas, mas tão somente uma correta, ok? E a matéria vai estar tão somente relacionada àquilo que nós vimos até agora. Até tinha preparado, né, para a nossa aula de hoje, para a gente falar de pessoas, capacidade, personalidade, mas a coordenação falou, não, Karina, hoje é só revisão. Então, dessa feita, nós vamos fazer uma revisão da nossa matéria que vocês já estão sabendo decore salteado, né? E se tiverem qualquer dúvida nesse decorrer, a gente o faz, ok? Professora. Pode falar, por favor. O conteúdo, só para ficar claro, nas unidades ali, vai ser unidade 1, qual sessão exatamente, para eu poder limitar o estudo? Vai até, deixa eu entrar no AVA aqui, na minha outra tela, e aí eu vou confirmar isso certinho para você. Espera aí, só para a gente não ter. Só um instante, tá? Deixa eu só entrar no livro único. Vai estar, a prova de vocês vai ser a barbadinha. 1.1 e 1.2. Voltar. Só a parte 1.1 e 1.2 na unidade 1. A aula de hoje nós iríamos até 2.4. Mas aí a coordenação pediu para que eu desse só revisão. Então, aproveitem, porque vai estar, mamão com açúcar, né? A primeira prova. Só 1.1 e 1.2. Porque aí quando entra em... Cadê eu?
quando entra na 1.3, já seria das pessoas, né? Hoje eu falaria, ó, das pessoas aqui até direito de personalidade. Mas aí me seguraram. Então, aproveitem, porque a matéria, ó, minúscula para a prova. Vai estar bem tranquilinha, né? Então, aproveitem para tirar a nota máxima, né? Porque a nossa segunda prova vai ter uma quantidade de conteúdo e de detalhes bem maiores. Feito? Mais alguma dúvida, gente? Só dúvida? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para a gente começar. Tô achando estranho hoje que eu tô tendo que admitir vocês na sala. Isso nunca aconteceu. Então, vamos lá para a nossa aulinha de revisão. A nossa sistemática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Só me chamar aqui. Oi. Eu não achei no portal o material da última aula. A senhora conseguiu colocar? Da segunda passada? Tá? Os slides também? Sim. A única coisa que você vai ver é o seguinte, é que a aula gravada, ela vai aparecer lá no encontro 8 da aula passada. Agora, o material disponível, você vai entrar lá no encontro 1 e vai ter um link que vai para todos os materiais, para todos os PowerPoints. Foi lá que você procurou ou você foi só no encontro 8? Eu estou olhando aqui agora, professor, ver se eu acho. Entra lá, ó. Entra no encontro, lá no encontro 1, onde tem um link para você entrar na aula, vai ter um link lá que vai para o Drive com todos os PowerPoints. É para estar lá. Já achei aqui, professor. Show? Achei. Então, obrigado. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade em abrir ou se faltar alguma coisa, só me abordar, não tem problema não, tá? E que dia que vai estar disponível o restante do conteúdo no portal de Direito Civil, a parte 3 e 4, professora? Porque está falando que está indisponível para fazer ainda. Tem a data certa. A 3 e a 4 só vai estar disponível depois da nossa prova. Ah, tá, porque estava todinho lá, eu achei que ia estar disponível já 3 e 4. Você está querendo adiantar, né, Daiane? Ah, professora, eu fiz, tudo desde o começo, né, como foi disponibilizado. Então tá, hein? Quero ver sua nota no final, vou cobrar. Pode ser, tirar 10 aí pra senhora ver. Ó, se vocês não tirarem 10 nessa prova, eu vou brigar com vocês, hein? Que vai estar muito tranquilinho, só 1.1, 1.2. O Lorga me quebrou, não deixou eu adiantar já. Adiantar não, né? Igualar o conteúdo, mas enfim. Bom, o que a gente pode fazer... Hoje é só revisão. Então, se vocês concordarem, a minha ideia é ir até o final e aí a gente encerra de uma vez, ao invés de ter o intervalo, ter a meia hora e depois finalizar. O que vocês acham? Então, por mim pode ser, tudo bem. Tocar direto. Pode tocar direto? Então tá bom. Que aí a gente já vai falando.
E aí, só se cansar muito, qualquer coisa a gente, no decorrer, a gente combina, ok? Mas vamos lá. Bom, lá no nosso livro começa lá falando do Jonas, né? Do naufrágio. E o primeiro ponto que a gente se apegou, desde a nossa primeira aula, desde a minha apresentação, foi em relação à diferença entre direito público e direito privado. E por que isso? Porque essa classificação entre direito público e direito privado vai impactar o olhar que nós teremos em relação aos diversos ramos do direito. Sempre que se fala que um ramo está ligado ao direito público, é porque os interesses gerais estão relacionados, estão adstritos à coletividade, está relacionado à sociedade como um todo. E quando o ramo do direito está relacionado ao direito privado, é porque o interesse é dos indivíduos em particular. Equivale tão somente àqueles que estão diante de um negócio jurídico ou que, em contrapartida, é de caso específico, né? E aí, nessas situações entre direito público e privado, alguns exemplos de direito público, direito ambiental, direito penal. Por quê? A busca desses ramos do direito está relacionado ao coletivo e não de forma individual, né? E em relação ao direito privado, quando a gente olha o direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, nós estamos falando de direito privado, porque está relacionado tão somente às partes, né? Àqueles que têm relação jurídica entre si. No direito do trabalho, a gente está falando de empregado e empregador. Em relação ao direito civil, são as pessoas que estão relacionadas e têm uma relação jurídica entre si, né? A gente comentou em aula em relação ao crime, que a busca é social, porque quando o Estado ele exerce seu poder de coerção, de sanção, de penalidade, ele está fazendo em prol da sociedade, não só ao seu interesse particular ou o interesse particular daquele que foi lesado ou que sofreu o dano, né? Esse dano que eu estou falando aqui é o dano em relação ao crime, tá? Agora, se eu estou falando tão somente de um dano material, de um dano moral, dano esse que é personalíssimo, é só aquele que recebeu esse dano, e esse dano foi decorrente de uma relação jurídica, seja por um contrato de compra e venda, ou um contrato de aluguel, né, de locação, ou por conta de um abarroamento, ou seja, a batida do carro, né, em que causou, seja dano material, seja dano moral. Qualquer uma dessas situações está vinculada tão somente às pessoas que participavam dessa relação, né? Mas o que é direito? Né? O que vem a ser direito? De onde surge o direito? O que vocês têm que ter em mente é que direito trata-se de algo coletivo. Nada mais é do que normas de conduta para trazer o bom convívio em sociedade. O direito, ele é criado nesse sentido de trazer um equilíbrio social, de que essa vida em comunidade seja o mais razoável possível dentre as diferenças e dificuldades entre os pares, tá? A palavra direito, ela vem de directum, que é o que é reto, que está de acordo com a lei. Então, sempre quando a gente pensa em direito, no direito como um todo e direito em especificidade em cada um dos seus ramos, é porque eu tenho uma legislação própria dizendo de forma específica em relação àquela matéria. Então, cabe a isso, a questão penal tem que ser de acordo com o direito penal, que vai estar lá regido, direito material, vai estar regido pelo Código Penal. E o direito processual penal pelo Código de Processo Penal. Assim como acontece com o direito civil, direito do trabalho, direito tributário, constitucional, são aquelas regras, as normas de conduta que são estabelecidas para o melhor convívio social entre os pares em sociedade. Não se esqueça do que não há direito
né? Não há que falar em normas de conduta, né, de convívio social para uma única pessoa. Então, se a gente volta lá no Jonas, lá no início do nosso livro, né, que tem disponível lá no AVA, não há que se falar em direito lá no Jonas, naquela ilha deserta, ele sozinho, né? Eu não tenho que criar normas de conduta para convívio comigo mesma, né? Como disse, se você não se aguentar, quem será que vai, né? E é isso. Então, eu não preciso, porque eu não tenho qualquer outro convívio, eu não tenho que fazer troca em relação a outra pessoa, eu não tenho, né, que ter... não há que se falar em igualdade, não há que se falar em qualquer diferença entre aqui, porque eu não tenho com quem sequer me comparar, né? Eu estou só. Então, não há que se falar em direito para uma única pessoa, né? O convívio é uníssono de alguém. O objetivo do direito, quando você cria normas de conduta, essas regras de conduta para um convívio social, nada mais é do que realizar justiça. E o que é esse realizar justiça? Quando a gente fala em justiça, é um conceito muito aberto, é bastante amplo, até porque não necessariamente o que é justiça para mim seja justiça para você, assim como a moral, né? Mas a ideia é o que vem de Aristóteles, a gente comentou isso em sala, é dar a cada um o que é seu, ou seja, aquilo que lhe é devido. Quando eu proporciono a você aquilo que lhe é devido, eu estou fazendo justiça. E aqui, entenda com essa frase de Aristóteles, quando ele usa isso, ele o faz no sentido tanto do que é benefício e tanto do que é malefício, né? A época que Aristóteles utilizou-se dessa frase para identificar o que seria direito, utilizava-se as leis de Talião, ou seja, aquele que causava o furto tinha sua mão decepada. Então, naquilo eu também tenho, dar-lhe a cada um que é o seu. Ou seja, ele cometeu o crime, então cabe a ele também a sanção que é imposta ao Estado. Se aquela época era decepar a mão, ele também cabia a ele essa sanção. Assim como nos Estados Unidos, alguns estados têm a pena de morte como parte da sanção do Estado, de acordo com o crime que for cometido, né? Então, aquele que cometeu aquele crime devido, ele também está recebendo o que cabe a ele, tá? Então, nesse sentido, fazer justiça é tanto para aquele de forma benéfica, como, entre aspas aqui, a maléfica, que seria a sanção e penalidade do Estado. O direito, ele surge, né? A sua origem, a sua gênese se dá através da lei, dos costumes, jurisprudência e princípios gerais do direito. Quando a gente fala em lei, nós estamos falando na fonte formal mais importante, porque ela é derivada de um poder competente, né? A lei, ela vai ser originada de acordo com a competência que vem da Constituição Federal. Então, obrigatoriamente, a gente sabe que para que essa lei seja válida, ela precisa ser elaborada por um poder competente e esteja dentro das normas, né? Seguir as normativas de acordo com o que está no texto constitucional. E a legislação nada mais é do que o conjunto de todas as leis vigentes no país, né? Não se esqueçam que, para que eu tenha alteração ou revogação de uma lei, eu só o faço por outra lei de mesma hierarquia ou de hierarquia superior, né? A gente vai falar disso mais à frente. Outro ponto são os costumes jurídicos. Quando a gente fala em costumes, a gente está falando de uma prática reiterada, utilizada na sociedade, que muitas das vezes entende-se ou acredita-se, né, tem a crença de que seja decorrente de lei, né? Mas ele não é. Na verdade, o costume entende-se por obrigatório, ele é uma prática reiterada, mas as pessoas o fazem
de forma não obrigatória. Fazem porque se sentem que a sociedade já é algo que é aceito por todos na sociedade, né? Eu só tenho a aplicação desse costume jurídico, que a gente chama de direito consuetudinário, ou seja, o direito decorrente dos costumes, né? Aquele que é derivado desses costumes. Esse direito, ele só vai ter aplicação quando essa lei for omissa. A gente vai ver lá nas regras de integração, né, da legislação, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e também só tem a possibilidade de aplicação desse direito consuetudinário se não for contrário a qualquer outra determinação ou qualquer outra legislação que já seja posta, né? Então, se porventura ainda que seja um costume, mas eu tenho uma legislação que seja que demonstre contrariedade a este costume, eu tenho que aplicar aquela legislação e não o costume, né? O exemplo que a gente colocou de uma facilidade foi em relação ao cheque predatado, né? O que é o cheque predatado? Nada mais é do que, em que pese, né? Deixa eu voltar um pouquinho. O cheque, pela lei de cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, eu repassei o cheque é um título de crédito. Hoje a gente pode dizer que é um título de crédito em desuso, né? Ninguém mais, boa parte da população, sei lá, 90% da população não se usa mais cheque, usa tão somente o dinheiro de plástico, que é o cartão, seja para débito ou crédito. E esse cheque, esse título de crédito, a lei diz que ele é ordem de pagamento à vista. Porém, criou-se um costume no direito empresarial de que eu poderia pré-datar, né? Ou seja, ao invés de ser o pagamento na data qual eu repassei esse cheque, esse título de crédito, eu posso colocar para depósito esse cheque numa data a posteriori. Isso está na legislação? Não. Isso tornou-se um costume social e admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Tá? E em relação à jurisprudência, né? Quando a gente... Professora. Diga, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Quando esses costumes que a senhora definiu como uma coisa reiterada, né? E quando o Código Civil fala de bons costumes, nós estamos falando da mesma coisa ou não? Não. É que assim, ó, quando a gente... Lá no Código Civil, quando ele fala práticas de bons costumes, né? Não é que não sejam as mesmas coisas, né? E ele só usa ao invés de usar só costumes, ele fala de bons costumes. O que seriam esses bons costumes? Né? Os bons costumes que faz menção ao Código Civil desde os princípios basilares constitucionais, né? O exercício desses princípios, quando ele utiliza bons costumes, são de boas práticas, né? E aí são práticas que não estão positivadas, que as pessoas exercem, mas elas não estão positivadas. Então, quando você faz um contrato, né? Sei lá, vamos colocar um contrato de compra e venda, para ficar fácil de vocês visualizarem. Faz um contrato de compra e venda de um carro, tá? Contrato de compra e venda, ele vai se aperfeiçoar com a entrega do carro, tá? Alteração no Detran e tal, isso é só questão administrativa. A tradição, que é o que a gente faz de finalizar o contrato, de fazer valer o contrato, é só com a entrega do carro. E aí, o que acontece? Quando você faz esse contrato de compra e venda, você que está vendendo o carro, você espera receber o valor devido e que foi acertado, da forma que foi acordado. Em contrapartida, aquele que está comprando o carro, além de fazer, que é o dever dele, pagar pelo bem, ele quer receber o carro na forma
qual você falou que o carro estava, né? Então, se você utilizou das palavras, o carro está em bom estado, ele conseguiu identificar isso, que está em bom estado, não tem nenhuma multa, e parará, parará, ele entende que você está usando de boa fé, ele vai acreditar em você, de que você está o fazendo de forma honesta, da mesma forma que ele o faz de forma honesta. Essa avença, esse acordo de cavalheiros, que não estão que vai ficar nas entrelinhas do contrato, isso são bons costumes. Tá? Então, são práticas de bons costumes, de respeito, credibilidade, né? O princípio, a boa-fé, ela veio descrita mesmo, né? Acabou sendo positivada no Código Civil, mas trata-se de bons costumes, de boas práticas relacionadas àqueles que estão criando uma relação jurídica. Tá? Então, acaba sendo, é o que se espera quando você fala em bons costumes, é aquilo que você espera que o outro haja para com você em qualquer tipo de relação jurídica existente e que você possa vir a vencer. Me fiz entender? Sim, e para completar a parte dos costumes, é possível, ou seria possível, que algo que esteja escrito na lei, por exemplo, como descrito como algo ilícito, mas que ele caísse no costume da sociedade, e ao tal ponto daquela lei, de repente, ficar no desuso, porque é costume fazer aquilo, e aí então essa lei, de repente, precisa ser revogada, enfim, ou simplesmente ela não foi revogada, mas deixou de ser prática. O ponto-chave do seu questionamento tá quando você fala assim, eu tenho um costume na sociedade e eu tenho uma lei que diz que aquilo é ilícito, certo? O fato de ser ilícito e eu já ter uma lei positivada declarando isso, esse costume ele não vai poder ser utilizado. E uma vez utilizado na sociedade, o Estado tem como exercício de punição quando ele assim o faz. A gente usa no Brasil, a gente tem uma coisinha que a gente fala jeitinho brasileiro, né? É um costume, né? Esse jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro da gente furar fila, esse jeitinho brasileiro de utilizar algum servidor que a gente conhece, seja no fórum, seja qualquer repartição que a gente precise de um favor, a gente dá um jeitinho brasileiro. Isso é adequado? Isso é bons costumes? Não, não são. Se esse jeitinho brasileiro, né, se essa sua intenção de sobrevaler em relação ao outro, porque você tem algum tipo de vantagem que pode te levar a sobressair nessa situação, se eu tiver uma lei declarando que esse seu ato, desse seu jeitinho brasileiro, né, for considerado um ilícito, e aí neste caso um ilícito penal, você vai sofrer as consequências da legislação, da penalidade. Ainda que este costume seja algo que aconteça na sociedade como se natural fosse, primeiro que a gente não pode negar conhecimento da lei, né? A gente vai falar disso de novo mais à frente um pouquinho. Não posso negar que eu desconheço a lei. Então, se eu tenho uma lei dizendo da ilicitude, eu tenho a aplicação da lei e não do costume. Eu só posso aplicar o costume, vou voltar ao slide. Eu só posso aplicar o costume se esse não for contrário a uma determinação expressa da lei. A partir do momento que ele não há que se falar em alteração. Outro ponto que você pegou, você falou assim, professora, e esse costume, ainda que seja um ilícito, eu não tenho como, por decorrência dele, revogar a legislação? Não. Por quê? Porque uma legislação ela só pode ser alterada ou ela só pode ser revogada por uma nova lei. Tá?
Então, se eu não tiver uma nova lei alterando ou revogando aquela legislação anterior, não há que se falar em alteração em decorrência de costumes, por exemplo. Feito? Posso seguir? Professora, eu tenho uma dúvida. Os costumes jurídicos, eles têm que estar alinhados com os princípios do direito? Na verdade, William, o que você... os princípios, eles não podem ser contrários à legislação. Isso não necessariamente quer dizer que eles vão ser... Todos eles serão favoráveis aos princípios do direito, seja constitucionais ou não. Até porque a gente tem alguns costumes sociais que não estão... que às vezes vão de encontro com alguns princípios. Mas agora, o que você tem que ter em mente é que princípio, né? Quando a gente fala em princípios gerais do direito, não é algo escrito, né? Os princípios gerais do direito nada mais é do que a ideologia que está por trás daquela norma que foi positivada, né? Então, a incidência efetivamente desse princípio, ela pode ser diferenciada, inclusive, do próprio estado, do município, né, vamos pensar assim, os costumes que estão decorrentes dentro de uma tribo indígena não são os mesmos costumes decorrentes da nossa sociedade. Então, se a gente olhar com os nossos princípios para algumas coisas que acontecem dentro de uma tribo indígena, a gente vai dizer que se trata de ilícitos penais. Agora, da mesma forma, o indígena, se ele olhar para algumas coisas que nós fazemos dentro da nossa sociedade e ele olhar à vista dos princípios deles, também nós estaríamos cometendo alguns ilícitos. Então, quando você olha para o costume, né, nessa toada, depende muito da sociedade a qual ele está encaixado, né? A gente tem costumes em Cuiabá que são diferentes de costumes que você vai identificar em Brasília. Costumes que vão estar diferenciados lá em São Paulo. Porque você tem um meio populacional, inclusive, diferenciado. Tá? Então, a ideia é que esses costumes estejam entrelaçados aos princípios jurídicos, né? A essas ideologias que a gente tem que estar lá como base para a norma, seja de proteção à saúde, proteção à pessoa, proteção ao patrimônio, proteção à vida, né? De acordo com a legislação que a gente tiver em análise, ok? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem. Na hora da prova eu não vou estar junto. E aí, né, deixando de costume, jurisprudência. Quando a gente fala em jurisprudência nada mais é do que conjunto de decisões judiciais reiteradas. O que é isso? Quando os tribunais, né, a gente vai ter, quando vocês estiverem estudando poder judiciário lá em direito constitucional, vocês vão identificar que a gente tem os juízes de primeiro grau, né? A gente chama de juiz de primeiro grau, que é o juiz do direito, o juiz do trabalho, o juiz federal, dependendo da seara a qual ele trabalha. E esse juiz, ele que dá a primeira decisão, que a gente vai chamar de sentença, tá? Vocês vão aprender lá em TGP, sentença é uma decisão terminativa ou definitiva do feito. Essa decisão, ela vai fazer regra, ela vai decidir, então, somente entre o autor e o réu daquele processo. Quando você vai para o tribunal, quando você recorre dessa decisão que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, quando você vai para o tribunal, a decisão que foi proferida no tribunal em relação àquela matéria, ela também faz decisão em relação às partes. Porém, suponhamos que o TRT, da 23ª aqui, Tribunal Regional do Trabalho,
ele julga várias ações em relação ao FGTS. O que acontece? Todas as decisões do Tribunal Regional do Trabalho em relação ao FGTS, a um ponto fixo, a um ponto específico do FGTS, ele declina várias decisões. E essas decisões vão demonstrar qual que é o posicionamento desse tribunal. Esse demonstrar de posicionamento é o que a gente chama de jurisprudência. Aquele tribunal defende ou se posiciona desta forma. Tá? Não basta uma única decisão do tribunal para fazer jurisprudência. Ah, professora, eu não posso usar como base na minha tese? Pode, mas ela ainda não fez jurisprudência. Uma decisão de um tribunal não se trata do pensamento daquele tribunal, daquela turma lá específica, tá? Para que eu chame de jurisprudência, eu preciso de várias decisões em relação àquela mesma matéria, àquela mesma questão, tá bom? Então, além da lei, além dos costumes, da jurisprudência, e quando se fala... Só um pouquinho. Quando se fala em jurisprudência, a gente está falando de decisões de segundo grau. Tá? Juiz de primeiro grau, sentença, não faz jurisprudência. Ainda que a decisão daquele juiz em reiterada sentença seja próxima à mesma matéria. Fala, Sandro. Não, a senhora já respondeu. Eu ia perguntar se, em primeira instância, em primeiro grau, se fossem várias decisões também, se formaria uma jurisprudência. Não. Tá? As decisões de primeiro grau, elas vão estar vinculadas tão somente para as partes específicas, não faz, tá? Quando vocês pensarem em jurisprudência, pensem em decisões colegiadas. Então, vocês só terão jurisprudências nos tribunais, seja os tribunais regionais, seja nos tribunais federais, tá? STJ, STF, tribunais superiores também. Bom, além da lei, dos costumes, da jurisprudência, a gente tem os princípios gerais do direito. Quando a gente fala em princípios gerais do direito, nós estamos falando do que está por trás do que vem a dizer a norma, né? Então, quando eu falo do crime de homicídio, o que está por trás, né, de positivar, matar alguém em tantos anos de reclusão? O que o legislador quer proteger? É o direito à vida. Quando eu estou falando lá de positivar o roubo, o furto, né? Eu também estou também tenho um princípio por trás dessa norma. E qual é? Proteção ao patrimônio. Tá? E isso acontece, é mais fácil de visualizar no direito penal, mas isso acontece com toda e qualquer legislação. Quando a gente vai para o direito constitucional, artigo 5º da Constituição Federal de 88, artigo 5º é onde a gente tem todos os direitos fundamentais, tá? De forma individual, né? Então, quando eu tenho proteção, igualdade, homem e mulher são iguais perante a lei, quando eu faço, qual que é o meu princípio geral de direito? Da isonomia, de igualdade entre as pessoas, né? Lá no artigo 7º, quando a Constituição vem com os direitos sociais, ela vem e disciplina o direito principalmente ao trabalhador, à empregabilidade, aos direitos trabalhistas, né? E aí decorrente, tanto questão de salarial, quanto econômico, financeiro, das partes que estão vinculadas, tá? Então, toda aquela legislação que está positivada, por trás dessa legislação, e a gente vai chamar de ideologia, que é efetivamente aquilo que se quer passar com a norma, é o que a gente chama de entrelinhas, tá? Eu tenho um princípio que vai estar como base para o legislador para afirmar aquela positivar aquela norma posta, ok? Dessa feita, há que se diferenciar moral e direito, né? A gente falou bastante disso na sala e depois a gente acabou falando aqui na aula online.
Quando a gente fala de moral, a gente está falando de algo individual, de conjunto de valores que está adstrito à pessoa, ao entendimento dela do que vem a ser certo e errado, bem ou mal. Então, cada ser único tem para si o que vem a ser moral, né? O que é moral para mim não necessariamente seja moral para você. Por quê? Porque nós fomos criados em ambientes diferentes, em famílias diferentes, com princípios diferentes. Não estou falando princípios do direito, mas princípios familiares, né? A gente tem famílias totalmente patriarcais, né? Em que tem ainda aqueles resquícios de uma sociedade bastante patriarcal, em que o pai é o chefe de família, aquela divisão de a família é tão somente a constituição de homem e mulher, aquela coisa retrógrada que já não cabe à sociedade de hoje, né? Essa é a ideia de família, essa é a ideia do que vem a ser moral e tal. Então, cada um vai ter uma criação nesse sentido e cada um vai ter a consciência do que lhe é moral, né? E em relação ao direito? Não, em relação ao direito, o direito é algo mais amplo, né? O direito, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de regras de condicionamentos sociais, né? Então, se moral é individual, é unilateral, o direito ele é bilateral, né? A gente já falou que o direito não cabe a um ser único, a uma única pessoa. Eu não tenho por que ter existência do direito, dessas normas de conduta para um ser único. Obrigatoriamente, eu preciso de ter uma relação jurídica entre essas pessoas e o direito vai me estabelecer tanto direitos, no sentido eu tenho direito a isso, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à igualdade, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito de ir e vir, mas em contrapartida eu também tenho deveres, né? E o meu direito, ele só vai até onde começa o direito do outro. Então, em que pese eu tenha o direito de igualdade, de isonomia, eu também tenho o dever de respeito àqueles que são iguais ou que eu entenda que sejam diferentes de mim, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o direito de ser tratada igual, eu também tenho o dever de tratar os outros de forma igual também. Achando, né? Só um pouquinho, Sandra. Achando ou não que seja igual ou diferente a mim. Diga, Sandra. Sendo moral o conjunto de valor individual, cada pessoa tem, que vai valorar o bem, o mal e tudo, como é que eu consigo incluir isso numa ação quando o sujeito pede um dano moral, se é algo que é algo tão pessoal dele? Como é que isso pode ser julgado? Eu sei que acontece, mas como que isso é feito na prática, essa valoração? Para a gente valorar em termos de danos morais, aqui, Sandra, a coisa aprofunda um pouquinho mais, e a gente vai lá para o direito do consumidor e regras de responsabilidade, tá? Então, na verdade, isso vai ampliar, vai ter uma matéria específica que vocês vão aprofundar isso, da responsabilidade civil. Mas assim, como que eu vou valorar o direito moral? Tem dois princípios que a gente coloca para valorar o direito moral, para dar um valor específico, né? Que é o direito da razoabilidade e da proporcionalidade. São dois princípios que a gente usa no sentido de você dar um valor, né, àquilo. Até porque, quando se fala em dano moral, dependendo de quem causou esse dano, você tem que valorar no sentido de que isso seja uma sanção, inclusive pedagógica, no sentido de mexer mesmo no bolso daquele que causou o dano, a ponto dessa pessoa repensar o ato que o fez. Tá? Mas você tem como predeterminar um valor de acordo com a situação que ocorreu o dano moral,
tá? Tem algumas situações que você efetivamente precisa comprovar que você sofreu dano, esse dano moral, e tem situações em que o ônus da prova não é seu, daquele que sofreu o dano, mas sim daquele que cometeu, né? Cabe a ele provar que não causou o dano, tá? Mas isso vai mais à frente, mas tem como sim valorar o dano. Então, moral é esse conjunto de valor, e no caso das normas jurídicas, são as regras sociais que vai equilibrar essas normas de conduta, né? O direito positivo é o estabelecido em códigos e em leis, então, e o direito natural, ele vem, na verdade, do que a gente vai chamar de jusnaturalismo, né? Que é a aplicação de um direito mais no sentido de um bom senso, racional, equidade. Você aplica as normas não por elas serem positivadas, por elas estarem escritas, não, pelo conhecimento daquilo de ser certo ou errado, tá? Então, quando se fala em direito natural, o jusnaturalismo é muito mais por uma situação de conhecimento, inclusive, da própria moral daquela sociedade, em dizer se aquilo lhe é devido ou não lhe é devido, tá? Em relação ao Código Civil, a gente já falou, o Código Civil, o direito civil, né? Ele é um direito privado e que ele vem a ser estabelecido pela relação entre as pessoas e a relação das pessoas com os seus bens, né? Ele divide-se em parte geral, parte especial e um livro complementar. A parte geral é que nos interessa, principalmente do artigo 1º ao artigo 103 do Código Civil, tá? Antes de adentrarmos ao Código Civil, se faz necessário falar da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657/42, nada mais é do que o conjunto de normas sobre normas, porque a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela vai estabelecer regras para validade, vigência e vigor das normas que são criadas. É ela que estabelece as normas sobre as normas, né? É aplicada a todos os ramos do direito, independente de estar lá no Código Civil, tá? Ele só está no Código Civil porque, abaixo da Constituição, dentro do direito privado, o direito civil o Código Civil é uma das leis mais importantes abaixo da Constituição. E essa legislação, uma vez feita, estabelece-se a lei de introdução para que ela seja válida, né? Não basta ser existente, não basta ser criada pelo poder. Quem cria a legislação? O poder legislativo, e algumas dessas legislações são criadas, inclusive, pelo poder executivo, né? Nessa fase aqui, a gente tem visto muitas medidas provisórias, né? Em que pese o executivo crie a medida provisória, mas ela tem que ser aprovada pelo Congresso, pelo Legislativo, tá? Alguns decretos presidenciais são elaborados pelo presidente da República, que seria o Poder Executivo, porém, também tem que passar pelo Congresso para aprovação e depois, efetivamente, tornar-se lei, tá? A validade dessa norma, ela vai estar ligada àquele que produziu, que elaborou. Então, aquele que produziu e elaborou tem que ser legítimo, tem que ser competente, né? As funções daquele que está elaborando devem estar vinculadas à possibilidade de elaboração das leis, tá? Então, isso pode ser feito nessa atuada pelo executivo, dependendo de qual tipo de normativa que está sendo criada. No exemplo que eu dei aqui, a medida provisória, ou principalmente pelo legislativo, aquele que seja pelo projeto de lei ou seja por uma demanda coletiva, social, do povo, também tem início
ao trâmite para a elaboração de uma legislação, seja ela complementar ou ordinária, qualquer uma delas, uma emenda constitucional, a necessidade de alteração, né? Mas tem que ser legítimo e tem que ser competente para isso. E basta isso para que a lei seja válida? Não. Uma vez produzida, ela precisa ter passado, né, respeitado todos os trâmites legais estabelecidos. E onde se estabelece esses trâmites legais? Constituição Federal. Tá? Constituição Federal é o que a gente chama de processo legislativo, e aí, de acordo com a criação de qualquer um dos tipos de legislação, eu tenho um trâmite pré-estabelecido para essa formação. Tá? A validade material em relação à lei vai estar vinculada ao seu conteúdo. Isso quer dizer que o conteúdo daquela lei não pode ser defeso, principalmente pela Constituição. Quando eu falo defeso aqui, a palavra defeso quer dizer proibida, tá? Não pode ser proibida, não pode se tratar de uma matéria que seja proibida pela Constituição. E a validade formal está relacionada àquele que elabora a legislação, né? Então, tem que ter competência quem elaborou e tem que ter respeitado o trâmite. Além da validade, a gente tem a vigência. Quando se fala em vigência, nós estamos falando do período da sua publicação e até efetivamente ela passar a estar, fazer-se presente no ordenamento jurídico. Então, em regra, esse período de vigência, que a gente vai chamar de vacatio legis, é o período de 45 dias internamente, né? Aqui no Brasil a gente tem 45 dias, e no caso de passar a ter vigência num estado estrangeiro, 3 meses após a publicação. Esse prazo é a regra, porém, cabe ao legislador identificar de acordo com a necessidade, né, a discricionariedade do legislador, no sentido de precisar ou não um tempo maior ou um tempo menor em relação a isso. Professora. Fala, Sandro. É só essa questão da vigência em estado estrangeiro. Para surtir efeitos brasileiros que estão fora do Brasil? Ou nós estamos falando aqui de direito internacional? O que é essa? Fala que é 3 meses nos estados estrangeiros. Uma vez que o Brasil cria uma legislação, aquela legislação, se ela tem, e aí aqui a gente vai falar principalmente de lei internacional, tá? Ela só vai surtir qualquer efeito lá fora depois de 3 meses da sua publicação. Efeito lá fora... Desculpa, professor. Ainda não ficou claro para mim. Quando fala vai surtir efeito lá fora, um outro país não é obrigado a acatar uma lei brasileira, em tese, né? Assim, então vai surtir efeito para quem? Peraí, deixa eu responder. O que vai acontecer? Da mesma forma que a legislação que é feita num país estrangeiro, ela não, de imediato, ela não toma, não tem poder de exercício no Brasil até que ela seja ratificada pelo Congresso, as legislações brasileiras também não têm essa obrigatoriedade, não causam essa obrigatoriedade num estado estrangeiro, tá? O que vai acontecer? Mas o que eu quero dizer com isso? 3 meses no estado estrangeiro. Quando ela for admitida por este estado estrangeiro. Em contrapartida, aos brasileiros que ela dá conhecimento aos brasileiros que estão em estado estrangeiro com esse prazo de 3 meses após a sua publicação. Isso quer dizer que eles devem obediência a essa regra brasileira em um estado estrangeiro? Não, tá? Porque a legislação brasileira, ela só vai ter exigibilidade dentro de um país estrangeiro se ela for admitida por este país estrangeiro. Assim como qualquer legislação estrangeira só vai ter exigibilidade interna aqui dentro do Brasil, você só vai ter que cumprir uma legislação externa se somente se essa legislação for admitida pelo
ordenamento jurídico. Então, o conhecimento, que eu falo em 3 meses, esse conhecimento é internamente naquele Estado estrangeiro, se ele admitir a legislação brasileira. Ok? Certo. E para os brasileiros que estão fora do país, geograficamente do Brasil, mas estiverem naquela situação, tipo, dentro de uma embaixada ou num navio, alguma coisa, é 45 ou é 3 meses? Quando você fala, se ele está dentro da embaixada, está dentro do Brasil, ele está em estado estrangeiro ou ele está no território brasileiro? Brasileiro. Então, a admissão dele é 45 dias. Perfeito? Porque independente da embaixada, do navio, se não for mesmo no caso do navio de guerra, no espaço aéreo, a gente está falando de território brasileiro. Então, para ele, lá, nessa situação, eu não tenho que utilizar-se de estados estrangeiros, certo? Porque lá é uma extensão do que é o nosso território. Ok. Feito? Vamos em frente. Bom, e aí vem a eficácia. A partir do momento que essa lei é válida, que ela é vigente, quando a gente fala de eficácia ou efetividade, nós estamos falando dela produzir os efeitos que foram efetivamente esperados na norma. Nada mais é do que a aplicabilidade dessa norma. E quando eu tenho a aplicabilidade dessa norma, eu tenho obrigatoriedade, tá? Uma vez a legislação publicada, ultrapassado a sua vacatio legis, o período para a vigência, ela entrou em vigência, ela é obrigatória. Não cabe a você alegar desconhecimento dessa lei. Você dizer, eu não cumpri porque eu desconhecia. Não cabe, tá? Está lá no artigo 3º da Lei de Introdução. O que ela visa garantir? Nada mais do que uma eficácia global, ou seja, eficácia dentro do território brasileiro de toda e qualquer legislação posta. Uma vez positivada, né, uma vez publicada, ultrapassado o período da vacatio legis, não há que se falar em excusar de cumprir qualquer legislação dizendo que não a conhece, ok? Bom, uma vez que a lei está vigente, está em trâmite, essa legislação, a gente tem algumas situações em que pode alterar essa legislação ou mesmo tirar a eficácia dessa legislação. Quando a gente fala em revogação, é isso que a gente está falando. É retirar... Professora? Fala, William. Eu tô com uma dúvida aqui sobre a questão das leis orgânicas. Por exemplo, a gente tem esse prazo de 45 dias para entrar em vigência e depois eficácia, mas em casos de leis emergenciais, o que acontece? Isso está lá na frente. Trata-se de leis transitórias e de leis excepcionais. Na verdade, não se trata de lei orgânica, né? Quando a gente fala de lei orgânica, nós estamos falando de autoadministração. Lei orgânica a gente tem pelo município, é como se fosse a Constituição Federal do município. E aí a gente tem lei orgânica. O que a gente está tendo agora... Tá. Não, é porque quando eu peguei um exemplo do que poderia estar... É porque saiu nos WhatsApps que teria que é uma fake news, na verdade, que o Estado criou uma lei que quem saísse na rua sem a máscara teria uma multa, certo? Então, tipo assim, é um decreto, Então o decreto é diferente, né? Tá. Beleza, era só isso. Tá? Mas aqui no estado de Mato Grosso, o decreto está regendo de que a partir de hoje seria a obrigatoriedade do uso de máscaras, tá?
que acontece dentro da lei, dentro da legislação, o Estado ele já está estudando medidas para a possibilidade de multar em R$500 o não uso, tá? Isso não é fake news, não. Ainda não está no decreto, mas é uma das possibilidades que se abre para o Estado, para o município, na verdade esse foi o Estado que colocou, de vir a multar caso as pessoas não usem. Tá? Essa primeira semana, ela é tão somente informativa, então os policiais vão chegar até você e vão dar informação e tal, nesse sentido de meio que uma conduta pedagógica em relação a isso. Mas o Estado tem estudado a possibilidade de multar sim, mas não se trata de lei orgânica, é um decreto do Estado. Tá? Quando a gente fala em lei orgânica, vocês vão estudar isso em direito constitucional, lá em organização do Estado. Lei orgânica é a forma pela qual o município cria suas regras próprias, principalmente de autoadministração. Tá? Porque a União, né, ela tem a Constituição Federal, o Estado vai ter Constituição estadual daquilo que lhe compete, e ao município, eu não vou chamar de Constituição estadual, mas eu vou chamar de Lei Orgânica Municipal. Tá bom? Hein, professora? Fala, Sandra. Voltando só um pouquinho no período de vacância, vacatio legis, que é com o objetivo aí para dar conhecimento e tal, e que por conta da existência dela, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Principalmente agora, nesse momento de tanta coisa acontecendo por conta da pandemia, está sendo publicadas as medidas provisórias pelo Executivo. E elas já têm força de lei logo na hora que ele publica, né? Não tem esse período. E às vezes ela, por exemplo, publica assim, primeiro entenda só um pouquinho. A gente está em período de exceção, tá? Nós estamos num período de calamidade pública decretada pelo Congresso. Então, algumas regras do direito, elas são relativizadas, né? E assim, quando se trata de medida provisória, mesmo em estado normal, uma vez editada pelo Poder Executivo, ela já tem efetividade imediata, tá? Medida provisória. E aí ela tem um prazo de legislação de 120 dias e ela deve ser ratificada, deve ser votada pelo Congresso Nacional. E aí, se o Congresso aprovar, ela se torna lei. Se ele não aprovar, cai. Aí ela perde o efeito. Ela é como se ela sofresse uma revogação, tá? Que revogação eu vou utilizar entre aspas, porque eu não tenho nenhuma legislação para revogar. Mas por quê? Medida provisória, ela tem um prazo pré-estabelecido. No estado que nós estamos agora, nós estamos em calamidade pública. E aí, o que tem acontecido? As medidas provisórias, elas têm sido instituídas, elas já têm vigência assim que elas são publicadas, e o Congresso, em sessões extraordinárias, já tem analisado essas medidas provisórias. Tá? Em que pese essas medidas provisórias, a princípio, ela vai ter o prazo de 120 dias. Se chegar a esse prazo de 120 dias e ela não for, mesmo nesse período agora da calamidade pública, não for votada pelo Congresso, ela vai perder o efeito. Tá? Só que agora, gente, o que acontece? Nesse período de calamidade, a gente tem edição de leis, mas são leis, e mesmo excepcionais e transitórias. Elas só vão ter validade para esse período de calamidade pública. Tá? Elas só vão ter a especificidade para este período. Não se trata de regra. Então, nessa situação, a minha vacatio legis ela é inexistente, porque até por conta da medida provisória, em regra, ela não precisa dos 45 dias para fazer valer. Ela já passa a ter a validade. Ela pode, na verdade, se não for votada, perder a validade dela. Fala, Sandra. Eu abri sem querer o microfone, professor. Então tá. Pois bem, e aí quando eu falo em revogação, eu estou falando de tornar essa norma sem efeito. E quando acontece? Eu só vou tornar uma norma sem efeito, uma lei sem efeito, por outra lei. Tá? Não há que utilizar outra e qualquer
outro meio que não seja decorrente de uma nova legislação para eu revogar. Tá? E basta qualquer legislação eu vou revogar a outra? Não. Né? A gente tem que obedecer aqui uma hierarquia. Então, obrigatoriamente, se eu estou falando de uma lei complementar, obrigatoriamente eu só vou revogar uma lei complementar por outra lei complementar ou alteração na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal que vai ter uma hierarquia superior à lei complementar. Se eu estiver falando de uma lei ordinária, a lei ordinária ela só vai ser revogada por outra lei ordinária ou por uma lei complementar, porque a lei complementar está acima da lei ordinária. Tá? Então, obrigatoriamente, a lei que está revogando, ela tem que ser da mesma hierarquia ou hierarquia superior. Tá? Quando a gente pensa em instituição de legislação, a legislação ela é para vigorar por tempo indeterminado. Eu não tenho uma regra específica para, essa lei complementar ela vai ter validade tão somente por esse prazo, né? Em regra, ela, dura enquanto ela tiver eficácia em relação à sociedade. É claro que aqui a gente tem que excetuar essas leis excepcionais e temporárias. Neste período nosso de calamidade pública, que está decretado até dezembro por hora, pode ser minorado ou não, muitas leis vão surgir em decorrência deste momento que a gente está vivendo. E aí, quando for decretado o fim da calamidade pública, a vigência dessas leis, os efeitos dessa lei, a eficácia dessa lei vai cair. Tá? Ela vai perder todos esses seus efeitos, ok? Porque elas estão sendo criadas de forma excepcionais. Né? Se a gente olhar para as medidas provisórias que foram instituídas em relação ao direito do trabalho, flexibilizou o direito do trabalho a um ponto de que alguns dos nossos juristas entender que o direito individual, né, a troca individual, tão somente empregado-empregador, está se valendo sobre muito mais do que o legislado. Né? O acordado efetivamente está valendo muito mais sobre o legislado. Isso depois pode vir a tornar uma regra na CLT em função de todo... Pode até vir, mas não em decorrência dessa MP. Tá? Pode vir em decorrência de uma outra discussão dentro do Congresso Nacional, não por conta dessa medida provisória que está se valendo agora. Então, a revogação ela pode ser expressa ou tácita. Expressa é aquela que está e a regra e deve ser obedecida como regra, que é a expressa porque o legislador deixou de forma específica no artigo dessa nova legislação de que está valendo, né? Quais são os artigos, quais são as legislações que ele está revogando, né? Ou ela é tácita, ou seja, aquela legislação nova, ela é contrária, né? Vai de encontro à legislação antiga. Uma vez feito isso, o que vale é a legislação mais nova. Então, se ela vai de encontro ao que estava na legislação anterior, ela revoga aquilo que estava na legislação, de forma tácita. O que é forma tácita? Não foi escrito, não foi expressa pelo legislador. A revogação ela pode se tratar de abrrogação ou derrogação. Abrrogação, quando essa revogação é total, né? No caso da revogação tácita, trata-se de uma abrrogação, neste meu exemplo, de uma revogação total. Né? A legislação nova vai revogar totalmente a legislação anterior. E derrogação, trata-se de revogação parcial. Ou seja, eu não vou revogar a lei inteira, mas parte da lei, alguns artigos de determinadas leis. Tá? Em regra, cabe ao legislador deixar de forma expressa o que ele está revogando. Quando se fala de antinomia, nós estamos falando de conflito entre duas normas, né? E para que venha solucionar esse conflito,
utiliza-se de 3 critérios, que é o hierárquico, especialidade, cronológico. Hierárquico trata-se da hierarquia dessas normas, então aquela de hierarquia superior sempre vai prevalecer sobre a de hierarquia inferior. Especialidade, a lei especial vai prevalecer sobre a lei geral. Então, exemplo, a lei do inquilinato, ela prevalece sobre os artigos decorrentes do Código Civil sobre aluguel, sobre locação. E o cronológico, foi do exemplo que eu acabei de falar em relação à revogação tácita, é que a norma mais nova vai revogar a norma anterior se for de encontro em relação à matéria, né? O que vale é a lei mais nova. Então, em que pese seja a mesma matéria, seja para corrigir alguma coisa ou inclusão de outro artigo nessa legislação, a legislação anterior ela é revogada e o que vale é a legislação mais nova, tá? Quando se fala em antinomia aparente, é porque eu posso solucionar com qualquer um dos 3 critérios que eu acabei de dizer, cronológico, especialidade e hierarquia. Quando não houver, né, a possibilidade de aplicar qualquer um desses critérios, cabe ao juiz a interpretação dessa norma. Que a gente vai ver daqui um pouquinho quais são os tipos de interpretação e como que o juiz pode buscar isso. Quando se fala em repristinação, na verdade são normas que foram revogadas e elas retomam novamente a vigência. Tá? Em regra, no direito brasileiro, não se admite. Uma vez revogada, ela não volta à vigência. Porém, senhores, tratando-se desse período das leis excepcionais e transitórias, o que está acontecendo? Eu falei há pouco da lei trabalhista. A MP, o que ela faz? A vigência que eu tenho hoje é da medida provisória, que trata-se de uma legislação excepcional e ela também é transitória. Ela só vai fazer valer no período da nossa calamidade pública, que é o período no qual a gente se encontra. Uma vez passado este período, né, e decretado que a gente saiu da calamidade pública, a CLT volta a atuar como se essa legislação sequer tivesse existido, tá? Então, neste caso, assim, ó, a existência dessa MP, em relação ao direito do trabalho, é como se eu tivesse revogado, aqui entre aspas, tá, gente? Não vai levar isso ao pé da letra por decorrência do tempo que nós estamos. É como se eu tivesse revogado a CLT e o que estivesse valendo tão somente fosse essa nova medida provisória. Tá? E aí, o que vai acontecer? Passado o período da calamidade pública, a CLT, que entre aspas aqui teria sido revogada pela MP, ela volta novamente à vigência. Os seus efeitos voltam em 100%. Tá? O que não se admite no Brasil? Não se admite a repristinação em tempos normais, né? Em estado natural de temperatura e pressão, não há que se falar em repristinação. Agora, em casos excepcionais, como o momento atual de qual a gente se encontra, eu tenho a possibilidade de cessar os efeitos aqui de uma legislação e ter efeito de uma nova legislação por conta deste momento, dessa transitoriedade. Fala, Sandro. Vale mesmo para revogação tácita, quando não houve uma coisa expressa revogando a lei, só surgiu uma nova lei. Se essa nova lei for revogada explicitamente, aquela outra que não havia sido, ela também não volta. Não, aí a gente vai entrar numa outra especificidade, tá? Se o legislador o fez de forma expressa, primeiro assim, ó, tenha o seguinte em mente, em regra, não cabe repristinação no Brasil, tá? Nem se fosse uma revogação tácita, muito menos expressa. Em regra, não cabe. O que vai acontecer? Aqui, quando eu tenho uma legislação excepcional e transitória, né, de uma situação, a gente está numa situação excepcional, tá? O que vai acontecer? A CLT foi revogada?
Não, ela não foi revogada. Na verdade, ela deixa de ter. É que assim, ela vai deixar de ter efeito tão somente neste período aqui, entendeu? E a MP, ela não tira, ela não faz de forma expressa, eu estou revogando a CLT, sabe? Ela não faz isso. Só que eu estou num período excepcional, em que me pede legislação excepcional. Entendeu? É um período específico, é uma especificidade. Tirando um período nessa situação, que poderia acontecer? Um estado de sítio, agora de calamidade pública. Fora isso, eu não tenho como tirar efeito de lei que está em vigor. Não sei se eu me fiz entender, Sandro. Então, ele não faz... Se você pegar a MP, que fala de direito do trabalho, ele não está revogando a legislação. Mas, por decorrência da calamidade pública, eu posso legislar da forma que está sendo feito, porque trata-se de um período excepcional. Eu perguntei, mas em tese mesmo, né? Não tô nem estava pensando nesse período de calamidade. Eu imaginei realmente uma lei que existia, uma lei que existia, veio uma nova lei e não revogou ela explicitamente, mas pelo caráter da nova lei, né? Assim, mudou o entendimento, então aquela lei originária ficou em desuso, veio uma nova. E essa nova lá na frente é revogada expressamente. E acabou. Então, e se aí, revogaria aquela de anos atrás. Não, aí eu tenho que criar uma nova legislação em relação àquela matéria, tá? Se eu estiver no ambiente normal, né? Diferente. É difícil hoje falar o que é normal, né, gente? Mas assim, que não seja um caso excepcional, tá? Eu tenho uma legislação e aí eu venho com uma nova legislação que revogou, mesmo que de forma tácita. Aquela legislação revogada, ela jamais, não sendo casos excepcionais, ela jamais vai voltar a vigorar. Ela uma vez perdidos os efeitos, ela não retoma esses efeitos, tá? Eu posso até publicar essa legislação depois, igualzinha, tá? Mas aquela lá, ela uma vez perdidos os efeitos, ela não volta. Feito? Vamos em frente, né? E aí, eu tenho conflito de leis, tanto no espaço quanto no tempo. No espaço, é porque a legislação brasileira, ela vai ter soberania nacional. Isso quer dizer que ela vai ter o exercício de aplicabilidade em todo o território brasileiro. E entenda os senhores, território brasileiro, além da circunscrição dos estados, a gente trata do espaço aéreo, trata-se de navios que estejam nas milhas náuticas pertencentes ao Brasil, desde que não seja de guerra, consulados, embaixadas, dentro dos muros dos consulados do Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, trata-se de território brasileiro, consulado, embaixada, tá? Tratando-se de embaixada do Brasil, em qualquer lugar, é território brasileiro. Portanto, no território brasileiro, eu tenho a especificidade e aplicação da lei brasileira, tá? Assim como uma embaixada dos Estados Unidos ou qualquer um dos países, né? E que aqui as embaixadas ficam em Brasília, grande maioria delas, uma vez a circunscrição ou o território entre muros é como se fosse o território daquele país, tá bom? Outra coisa é que não vai se aplicar qualquer legislação estrangeira no Brasil se for contrário ou se ofender seja a soberania nacional, seja a ordem pública. E aqui, ó, Sandro, os bons costumes, né? Que seja a razoabilidade aqui interna entre os brasileiros, tá? Então, se for de encontro a essa legislação estrangeira, não vai ter aplicabilidade aqui. Outro ponto é que
eu só vou ter exigência de uma sentença estrangeira se, somente se, o STJ, né? Opa, gente, o STJ assim permitir, tá? Se não, ó, tá lá a Constituição Federal, é uma das competências do STJ em fazer. Se o STJ permitir, essa sentença pode ter o cumpra-se, ou seja, ser exequível em território brasileiro. E em relação ao tempo, né, se o espaço está relacionado ao território, conflito de leis no tempo está relacionado à vigência de lei anterior. Então, eu tenho uma lei e eu tenho uma nova legislação que vai estar alterando, e as relações que foram estabelecidas com essa lei anterior, como que eu resolvo isso, né? O primeiro ponto é que as disposições transitórias é o que a gente tem no finalzinho de toda e qualquer legislação, firmada principalmente pelo legislativo. O próprio legislador já vai deixar isto claro, como que ele vai solucionar o conflito entre uma lei que estava vigente com uma nova lei. As relações que foram estabelecidas entre essas duas, no período dessas duas legislações, como que vão ser solucionadas, né? A exemplo, a CLT sofreu uma alteração final de 2017, em dezembro de 2017. As relações que já estavam constituídas com a CLT naqueles artigos quais foram alterados, como que eu vou solucionar? Eu vou aplicar a legislação antiga mesmo ou eu vou aplicar a legislação nova? Né? Então, em regra, nas disposições transitórias, o legislador já deixa isso pré-estabelecido. O primeiro ponto é que não há que se falar em retroatividade da norma. Tá? Em regra, a norma é o ex nunc. Ela não retroage, ela vai dali para frente. Ela vai atingir as relações jurídicas dali para frente, né? Então, a regra é que essa legislação não vai ter efeito ex tunc, ou seja, ela não vai retroagir, ela não vai atingir as relações jurídicas anteriores à sua vigência. Porém, né, se a regra é retroatividade, há alguns casos de exceções no direito que vai ter possibilidade de retroatividade, né? Eu tenho retroatividade da legislação quando? Em casos que ainda estão pendentes de julgamento e aos casos futuros, né? E isso, gente, o legislador vai fazer de forma expressa, tá? Quando o legislador autoriza a aplicação da lei nova a casos pretéritos, a casos antigos, ele o vai fazer de forma expressa. Não há de se falar em retroatividade da norma de forma tácita, tá? O legislador vai deixar isso de forma expressa, de forma escrita lá na legislação. Outro ponto é que, ainda que o legislador autorize a retroatividade da norma como exceção, ela não pode atingir ato jurídico perfeito, ou seja, aquilo que já foi consumado, não pode ao direito adquirido, aquilo que já incorporou definitivamente ao patrimônio, e nem mesmo a coisa julgada, ou seja, aquilo que já foi decidido e que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Não se esqueça que quando a gente fala de ação rescisória, aqueles que já têm um conhecimento maior em relação ao direito, quando se fala de ação rescisória não é recurso. Ação rescisória é ação autônoma. Tá? Essa retroatividade, a que cabe no direito brasileiro, em regra, seria a retroatividade mínima, ou seja, ela só vai afetar efeitos de atos anteriores, mas que só vai produzir efeito, efetivamente, após a data da entrada da nova legislação. Em regra, é assim que acontece, tá? Quando o legislador o faz de forma silente,
A retroatividade só pode atingir de forma mínima, tá? De forma expressa, no máximo ele vai alcançar a média, que é os fatos pendentes e direitos que ainda não foram integrados no patrimônio, ou seja, não se trata de direitos adquiridos. Jamais, tá? Não se admite no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, a espécie de retroatividade máxima, ou seja, que atingiria tanto direito adquirido quanto coisa julgada, e já afetar, inclusive, os negócios jurídicos já consumados, tá bom? Então, no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, não cabe. O máximo que vai ter vai ser a média, que são fatos pendentes e de direitos que ainda precisam ser julgados e não foram integralizados ao patrimônio do titular, tá? Então, no silêncio do texto legal, a lei só retroatividade mínima. E se for expressa, máxima. Média, desculpa. E aí a gente vem na ausência de qualquer um daqueles critérios lá, o juiz precisa interpretar a norma para então dar um desfecho, né? Quando eu falo em interpretar, eu estou buscando o sentido e alcance da norma. Hermenêutica nada mais é do que a ciência que estuda o que vem a ser a interpretação. Cuidado para confundir isso, tá? A interpretação em relação à origem, ela é autêntica. Autêntica é sempre que essa interpretação é feita pelo próprio legislador, pelo aquele que elaborou a norma. E ele o faz sempre para conhecer alguma ambiguidade, algum erro, seja ortográfico, concordância, e quando ele o faz, ele elabora uma nova legislação. Na verdade, ele publica, né, uma nova legislação para extrair qualquer uma dessas falhas, tá? A judicial, ela é feita pelos juízes e tribunais, é a interpretação feita para solucionar um caso concreto, e a doutrinária é feita pelos estudiosos do direito. Em relação aos métodos, a gente tem 5 tipos de interpretação. A gramatical é a análise sintática, é o que efetivamente cada uma das palavras que estão escritas no artigo da norma quer efetivamente dizer. Quando eu falo da lógica ou racional, qual é a intenção do legislador com aquela normativa. Então, quando eu falo do princípio geral do direito, lá em matar alguém como proteção à vida, eu estou fazendo uma interpretação lógica aqui. A sistemática é porque eu interpreto a legislação não só aquele artigo ou só aquela lei, mas todas que estão vinculadas àquela matéria. Então, esse é o tipo de interpretação que a gente tem efetivo na Constituição Federal. A Constituição Federal, por si só, ela deve ser interpretada de forma sistemática. Eu não posso interpretar artigo da Constituição de forma isolada, tá? Sociológica, teleológica, é porque eu vou identificar qual que é o fim social, né? Qual que é a exigência, o bem comum que eu tenho naquela legislação. E a histórica, porque eu levo a minha interpretação daquela legislação é decorrente do período histórico de sua criação. A MP trabalhista agora, que foi criada neste período de calamidade pública, daqui 10 anos, a interpretação dessa normativa ela vai ter que estar vinculada de forma histórica, porque ela está sendo criada efetivamente por conta deste período de excepcionalidade. Quanto ao resultado, ela é declarativa, extensiva ou restritiva. Declarativa porque ela o faz de acordo com o pensamento do legislador. O texto legal, ele descreve o que o legislador gostaria. Na extensiva, o texto da norma diz menos, e aí você faz a interpretação e estende o alcance daquela normativa. E no caso da restritiva, o legislador diz mais do que ele pretendia. E você restringe o artigo ou aquilo que efetivamente o legislador gostaria de dizer. Se a interpretação
facilita a aplicação da própria normativa quando eu tenho a aplicação dessa norma jurídica, quando se encaixa a norma criada de forma abstrata efetivamente ao caso concreto, é o que a gente chama no direito de subsunção. Tá? Na subsunção, obrigatoriamente, a norma que foi criada de forma abstrata, ela é posta, né, juntamente com o caso concreto. Então, eu tenho um caso concreto, eu aplico aquela normativa de forma efetiva. Mas eu tenho situações em que não foi criada de forma abstrata nenhuma legislação, não conseguiu visualizar aquele caso. E aí, quando eu não tenho a norma abstrata criada para aquele caso concreto, eu tenho o que a gente chama de integração. Tá? Na subsunção, eu tenho, na interpretação, né? Eu tenho a norma abstrata para ser aplicada ao caso concreto. Na integração, eu não tenho a norma abstrata. Eu tenho tão somente o caso concreto. Eita, eu só tenho o caso concreto. Nessa situação, o que vai acontecer? Cabe ao juiz, o juiz não pode se eximir de julgar um caso concreto. Cabe a ele aplicar as regras de integração no sentido de solucionar aquele caso. E como que o juiz vai fazer isso, cara? Né? Antes de falar das normas de integração, não se furtem e não tenham em mente que, obrigatoriamente, para que eu aplique essa norma jurídica, eu tenho que ter um fato concreto, uma norma que foi criada de forma abstrata, né? Até porque não tem como o legislador identificar todos os possíveis, então ela é criada de uma forma abstrata, mas ela se encaixa num caso concreto, e aí eu vou interpretar aquela norma que foi criada de forma abstrata para aplicar no caso concreto. Então, o que eu tenho diante disso? Ó, fato concreto, uma norma que vai incidir nesse fato concreto e a interpretação da normativa. Ou seja, eu vou interpretar a norma para solucionar aquele caso concreto, tá? E se eu não tenho a norma? Se eu não tenho a norma, eu tenho a integração da lei, né? Ou seja, eu tenho uma lacuna jurídica. Falta algo para que me dê a solução para solucionar aquele caso concreto. E aí, dessa feita, o juiz pode integrar de qual meio? Primeiro ponto que o artigo da lei de introdução vai dizer é a analogia. O que é analogia? Nada mais é do que utilizar de um caso similar, né, com uma legislação aplicada de forma similar àquele caso concreto. É isso que eu tenho de analogia. É um caso parecido. Ele é igual? Não, não é igual. Ele é um caso parecido e que teve a solução do seu caso, daquele caso concreto. E aí eu vou utilizar daquela solução para aplicar no meu caso concreto aqui, qual eu não tenho uma normativa abstrata. É o primeiro critério a ser utilizado pelo juiz. E aí são 3 requisitos básicos, tá? Não pode haver lei que vai regular aquele caso concreto. Então, eu não tenho lei em abstrato, pode se encaixar naquele caso concreto. Se eu tiver, eu não tenho integração, eu tenho subsunção. Né? Eu tenho que ter uma relação de semelhança, aquele caso que foi julgado, com o caso que eu tenho aqui para ser julgado. Identidade de fundamentos lógicos e jurídicos. Então, essas 2 situações, qual eu vou utilizar, elas são parecidas, são similares. Esses fundamentos que eu posso utilizar de uma ou outra, eles são próximos, são similares. Se isso não acontecer, eu não tenho como aplicar a analogia. Tá? Se eu não aplicar a analogia, eu posso aplicar o costume. Tá? E aí, voltando lá ao que a gente falou de costume, é uma prática reiterada, eu tenho convicção de que aquilo em prol da minha necessidade,
E aí é o seguinte, o costume, eu tenho que ter crença, né? A sociedade tem que ter crença de que seja obrigatório, né? E é um comportamento reiterado, tá? Eu só vou ter como costume uma prática reiterada de crença de que seja efetivamente obrigatório. Então, esse comportamento, ele se repete e as pessoas acham que ele está previsto na legislação, tá? Se ele estiver, né, as pessoas acharem que está efetivamente previsto na lei, a gente vai chamar de secundum lege, ou seja, segundo a lei. Prater lege, porque ele vai estar suprindo a lei nesses casos omissos, então eu não tenho uma legislação que vai aplicar ao meu caso concreto, mas eu tenho um costume na sociedade que vai suprir a ausência dessa legislação. Agora, tratando-se de um costume contra leges, que está contra a legislação, aí eu não vou poder aplicar e muito menos entender a possibilidade de um costume vir a revogar qualquer legislação. Até porque a gente já falou anteriormente que para que haja revogação de qualquer legislação, obrigatoriamente deve ser decorrente de outra legislação, de mesma hierarquia ou de hierarquia superior. Se eu não conseguir solucionar, né? Se o juiz não conseguir solucionar esse caso concreto por intermédio da analogia e dos costumes, a última alternativa, né, é os princípios gerais do direito. Mas ele só vai poder utilizar dos princípios gerais do direito se não conseguir solucionar pela analogia e pelos costumes, tá? E aqui eu coloquei um conceito que é regras que se encontram na consciência dos povos e são universalmente aceitas, né? Por isso que eu chamo de ideologia, aquilo que está atrás da norma, a proteção do legislador que está atrás da norma, tá? Então, mas o juiz só vai aplicar efetivamente se, somente se, não puder solucionar, integrar com a analogia e com os costumes. Professora, e a equidade? Quando a gente fala em equidade, nós estamos falando em equilíbrio, nós estamos falando em igualdade. A equidade, ela também vai ser aplicada quando houver lacuna na legislação. Ah, mas eu também... Então, quer dizer que não é só analogia, costumes e princípios gerais do direito? Eu posso aplicar a equidade? Pode, mas desde que isso esteja expressamente previsto pelo legislador, tá? O legislador tem que permitir o uso dessa equidade. Mas o que vem a ser a equidade aqui? Opa, desculpa, gente. A equidade aqui, a ideia é o juiz solucionar um caso, mas ele não ficar preso à letra fria da legislação, tá? Porque, às vezes, se ele aplicar efetivamente a legislação como ela está posta, ao invés dele aplicar a justiça, dele trazer a justiça ao caso concreto, ele pode trazer uma consequência injusta. Quer ver um exemplo? Antes de eu me mudar para Brasília, acho que 1 ou 2 anos antes, meu esposo é auditor do Banco do Brasil. E aí, ele trabalhava numa unidade do banco, ali perto do Parque Mãe Bonifácio. E teve um colega do banco que saiu de casa e, ao invés de deixar a criança dele... Bem trágico, gente. De deixar a criança dele na creche, menininho de 2 anos. Ele esqueceu, efetivamente, a criança na cadeirinha, no banco traseiro do carro. E aí ele fechou o carro. E quando ele se deu conta, essa criança tinha vindo a óbito dentro do carro. O que acontece em relação a isso? É um homicídio, né? É um homicídio culposo. Se a gente for aplicar a letra fria da lei, cabe a ele reclusão, né? Mas aí o que acontece? Quando o juiz
vai aplicar a legislação, a sanção que esse pai de ter causado sofrimento, a morte do seu filho, o sofrimento que ele tem é muito maior, o aspecto aqui é muito maior de sofrimento, né? A sanção que ele por si só aplica pelo ato que ele cometeu é muito maior do que colocar ele em cárcere privado. Tá? E aí, o que o juiz faz? Ao invés dele aplicar friamente a legislação em relação ao homicídio culposo, ele faz um julgamento por equidade e aí ele atribui uma outra sanção, tá? Que não seja de cárcere privado, como culpabilidade em relação ao ato praticado. Tá? Por quê? Em decorrência da especificidade do caso. Outra situação, pai de família, faminto, com a família e tal, entra no supermercado, furta 4 pães e sei lá, 1 litro de leite. Eu vou aplicar efetivamente o artigo que fala do furto, né? Do 155, se eu não me engano, do Código Penal, e aplicar uma pena aí de 5 a 7 anos. O que pode o juiz, quando ele vai condenar através da equidade, ele minimiza esse dano. Ele pode atribuir uma outra pena que não seja também do cárcere privado, tá? Mas aqui, ó, tratando-se de direito civil, né? Tratando-se de direito civil, obrigatoriamente, para que o juiz, na condução da integração, aplique a equidade, ele só o pode fazer quando o legislador, ó, de forma expressa, gente, o artigo lá vai estar específico da possibilidade de utilização da equidade. No mais, senhores, eu estou à disposição para dirimir qualquer dúvida dos senhores. Retomando o que eu falei no início da aula, nossa prova, semana que vem, consta de 10 questões objetivas. Cada uma das questões vão ter 5 alternativas, mas somente uma correta, tá bom? Eu desejo a vocês imensa boa sorte, teste, e que a gente se vê. Eu não sei efetivamente ainda se na semana que vem que vai estar liberado para vocês fazerem a prova. Se essa liberação eu ainda não tive, eu só vou ter reunião com os professores e com a direção amanhã. Se vocês só poderão fazer a prova durante o que seria o horário da minha aula, ou se vai ficar à disposição para os senhores fazerem qualquer horário que prover, tá? Mas isso, assim que eu tiver qualquer informação nesse sentido, eu posso passar lá no grupo, onde estão os líderes de todas as salas, e aí eles repassam a vocês. Feito? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, querem falar alguma coisa? Eu estou à disposição. Nada? Ninguém quer falar nada comigo? Vou falar então, professora. Só sobre esse assunto da prova, no comunicado que enviaram para nós, pelo que eu entendi, ele vai ficar disponível durante todo o período da semana. Vai ter uma tentativa só para fazer, mas vai ficar disponível durante a semana toda. Até onde eu sei, vocês vão ter acho que uma limitação de tempo para fazer a solução da questão e tudo, né? No mais, gente, eu vou ver se até acho que quarta ou quinta-feira, eu vou ver se eu disponibilizo uma questão para vocês responderem, valendo a pontuação das atividades que são complementares, tá? Mas eu aviso se isso for acontecer efetivamente, até porque vai o e-mail em massa para que vocês possam resolver, mas direto no AVA mesmo. Se acontecer 1 ou 2 questões, só para que vocês testem o conhecimento até antes da prova. Aproveitando o que a senhora falou, professora,
Tem alguma atividade pendente aí que a senhora já passou, quem tem que mandar? Porque eu demorei para ter acesso ao portal e tudo, aí eu estou vasculhando tudo ali, eu quero saber se da tua disciplina, se tem alguma atividade que a senhora já passou, quem tem que enviar ou não tem nada ainda. Então, Sandro, na verdade, eu passei, acho que foi na nossa primeira semana já de videoaula, eu passei uma atividade que era a diferença entre moral e direito e tal, para mandar por escrito para mim, que foi a primeira atividade que seria complementar. Mas como a gente estava todo mundo no início em relação à atividade e ao AVA, eu atribuí ponto para todo mundo, tá? Então, tirando essa atividade que valeria efetivamente ponto, eu atribuí a pontuação para todos, né? Porque não ia ter... até porque, como é o meu primeiro semestre na faculdade, eu também demorei a ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Então, por isso, quando eu tive acesso, vocês teriam tempo, assim, acho que era 1 dia e meio só para responder, que seria o prazo, porque eu teria que atribuir o ponto e tudo mais, tá? Então, quanto a essa primeira atividade, eu acabei solucionando, até por conta, assim, foi uma determinação da própria coordenação nesse sentido, tá? Mas eu quero ver se eu passo alguma atividade para vocês. Em questão de 1 ou 2 questões, nada só para testar o conhecimento mesmo, já valendo ponto para da nossa atividade complementar. Feito? Alguém mais? Não? Ninguém? Então, gente, ó, beijo, boa semana para vocês. Qualquer coisa que precisarem, pode me contactar, seja pelas redes sociais, pelo AVA, pode mandar e-mail lá que eu recebo. E se precisarem, me encontrem de qualquer forma, ok? Então, boa semana, boa prova semana que vem. Para quem entrou atrasado, é o item 1.1 e 1.2 só para prova. Então, ó, vai estar melzinho na chupeta. Caprichem. Não vou aceitar menos que 10, hein? Certo? Ok, professora, Fala, muito Sandra. obrigado pela aula. Obrigada, eu. Um abraço. Esse material já coloquei, já está disponível lá, tá? Essa revisãozinha. Muito E obrigado, aí a aula professora. gravada, provavelmente... Obrigada eu, William. Essa aula gravada, provavelmente eu consiga até o início, até o finalzinho da manhã, tá? Porque tá demorando um pouquinho para poder subir para o YouTube, mas até o final da manhã tá lá no site. Feito? Gente, boa noite. Até segunda-feira que vem, tá bom? Até mais. Boa Até mais, noite. professora. Boa noite.